Olá, estamos começando mais um programa Preto e Branco, aqui pelo seu canal 13 TV Zan, pela sua net. E hoje o nosso assunto é LOAS, ou seja, daqui a pouco eu explico o que é. LOAS. E para quem não conhece esse assunto, é um benefício. Nós convidamos aqui o Dr. Renato Barros da Costa, advogado, e ele vai explicar para a gente o que é, como funciona e quais os problemas, o que é que está acontecendo hoje em dia, que algumas pessoas não conseguem receber este benefício. Olá, doutor Renato, muito obrigado por ter vindo. Olá, como vai? Doutor Renato, explica para a gente, em primeiro lugar, para quem está em casa lá, o que é o LOAS? Bem, o LOAS é um benefício assistencial concedido pelo governo federal em que as pessoas que não tenham jamais contribuído com o INSS possam ter condições de receber algum auxílio do Estado. Porém, existem alguns requisitos necessários para a concessão deste benefício. E são nesses requisitos que as pessoas encontram a sua maior dificuldade em atingi-lo. Então, vamos voltar. É um benefício social do INSS, ou seja, do governo. Isso não é particular, privado, nada. Não. É do governo. Instituído por lei em 1993. 1993, 2003, nós estamos mais de 22 anos. 21 anos completos da já instituição desse benefício. Dessa lei. E esse benefício, agora vamos entrar nos detalhes. Quem é que tem direito, o que é que está regulamentado na lei e o que é que está acontecendo? Vamos lá. Pois bem, o indivíduo, para ter direito a pelo menos o recebimento de um salário mínimo como aposentadoria, ele tem que ter contribuído ao INSS por 180 meses, são 15 anos. Ou a partir de 11 anos, depois que ele completa 65 anos de idade homem, 60 anos de idade mulher. Pois bem, quando a pessoa não tem nenhum tipo de contribuição ou não atingiu essa quantidade mínima de contribuições necessárias... Doutor, vamos dar um exemplo. Quer dizer, aquele cidadão que nunca recolheu, que estava vivendo na fazenda lá, que não tinha carteira assinada, a dona de casa, aquela pessoa que ficou viúva, que nunca se preocupou com isso. É esse caso que nós estamos falando. Sim, pessoas que nós sabemos que existem em grande quantidade na nossa sociedade, que sempre, por exemplo, o marido trabalhava como carregador e a esposa sempre somente cuidou da casa. Ela não foi trabalhar, não recolheu, ou teve algum tipo de trabalho com uma economia informal. Então ela não teve a inscrição do INSS, ou teve por um período bastante pequeno, e não atinge os requisitos para aposentadoria do INSS no regime geral. Ok. Então, voltamos lá. E aí criaram o LOAS. E como é que foi? Para quem criaram o LOAS? Para quem? São pessoas idosas, com 65 anos de idade, ou deficientes que não tenham condições de suprir as suas necessidades básicas e que não possam ter essas necessidades supridas por familiares. Eu queria que você repetisse essa... que não pode, quer dizer, o familiar não pode bancar, não pode não custear. Não tenham condições. Por exemplo, essa pessoa na família dela é ela e o marido e tem 2 filhos. Os 2 filhos já são maiores, têm o seu emprego, trabalham, porém não residem no mesmo imóvel, na mesma casa, e têm as suas responsabilidades, têm família constituída, então não tem condições de gerir as necessidades básicas dessa pessoa idosa. Tá? Essa pessoa, ela chega e tem direito a pedir esse benefício junto ao INSS. Um outro requisito é que a renda per capita
das pessoas que morem na mesma casa, segundo a legislação, não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Isso tudo são regras administrativas do INSS. Da legislação, que o INSS cumpre. Então, criou-se a lei, normatizou-se, não sei se eu me corrija. Ela foi instituída, sim. E aí tem que seguir desse jeito. A pessoa que não cumpre todos esses requisitos, o INSS não concede por força de lei. Então vamos pegar agora um exemplo de uma pessoa que está nesse requisito. Me dá um exemplo de uma pessoa que está nesse requisito. Pois bem, é um casal que não precisa pedir nada, que não precisa brigar por nada. Uma pessoa que já está inclusa nessa coisa, que vai lá no INSS lá. Uma senhora com 66 anos de idade. Que diga só um segundo, o INSS aqui em Marília fica na Avenida Castro Alves. Ok, na Avenida Castro Alves. Posto do INSS, para quem não sabe, aqui em Marília fica na Avenida Castro Alves. Ok, vamos lá. Pois bem, uma senhora que tenha 66 anos de idade, vive em uma residência com o seu marido que tem 70 anos de idade. Essa senhora, a vida inteira, somente trabalhou em casa, cuidando dos filhos, ajudando na administração do lar, então, consequentemente, nunca ou não trabalhou ou não contribuiu para o INSS. O seu marido é um aposentado e recebe uma renda mínima de um salário mínimo do INSS. Essa pessoa mora numa casa mesmo que seja própria, mas sendo uma casa simples, com os materiais, os móveis básicos de uma casa simples, de primeira necessidade, essa pessoa chega junto ao INSS e faz um pedido administrativo de um LOAS. O INSS vai verificar a sua idade, vai verificar qual a renda mensal do núcleo familiar e ela vai informar que o marido recebe uma aposentadoria de um salário mínimo. Pois bem, na maioria dos casos, o INSS já para a análise aí e diz que ela não tem direito. E em que casos ela teria direito? Se o marido dela, se ela fosse viúva e não tivesse nada, morasse sozinha. Para o INSS seria ela ser... Eu quero que você me dê um caso agora, assim, que é aquela pessoa que vai chegar no INSS e essa tem o direito. O INSS já resolve o problema dela na hora. Muito bem. Essa pessoa que ela tenha 65 anos ou mais e que seja, por exemplo, viúva e que não receba pensão por morte do INSS, nada. Essa pessoa vai chegar no INSS, eles vão fazer essa análise. O INSS determina que um agente vá até a sua residência e faça um estudo socioeconômico das condições de vida que essa pessoa tenha e aí sim, constatando uma quase miserabilidade, vai ser concedido o benefício. Então, e isso quanto tempo leva hoje se a pessoa estiver dentro desses critérios? Através do INSS, em torno de 4 a 6 meses, essa pessoa passa a receber o benefício. E é devido desde o pedido administrativo. Mas me diga uma coisa, ele recebe o benefício vitalício, mensal, tem que renovar, como é que é? Não, ele recebe esse benefício sem tempo determinado. Sem tempo determinado. E se o INSS tiver conhecimento de alguma alteração nas condições de vida dessa pessoa, ele pode fazer uma nova análise e cancelar esse benefício. Mas tem 13º, tem outras coisas, ou não? É um salário mínimo por mês? Essa pessoa não tem direito a 13º, ele não tem direito à possibilidade de um empréstimo consignado. São simplesmente 12 salários por mês. Não tem direito a transmissão por morte, não dá direito à pensão por morte aos descendentes. É simplesmente o pagamento de valor de um salário mínimo por mês. Isso é prático, né? Não é transferível. É o dia a dia, né, doutor? Sim. Agora a coisa não está bem assim, não está acontecendo assim, está tendo alguns problemas. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando com o doutor Renato Barros da Costa, que ele vai explicar para a gente que tem gente que tem o direito, mas administrativamente não está conseguindo o direito.
E aí tem que ir através do judiciário. Do judiciário. É isso, doutor? Sim, sem dúvida. Então, no próximo bloco, Preto e Branco, Canal 13, TV Zan, pela Sonante. A gente volta já já. Estamos voltando aqui pela sua TV Zan, canal 13, pela NET, programa Preto e Branco. E hoje estamos falando de um assunto de prestação de serviço, de utilidade pública. Que eu falo que essa aqui é uma TV de qualidade. E a gente tem que fazer o quê? Prestação de serviço, utilidade pública, gerar informação para você que está em casa. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Renato Barros da Costa, que está explicando para a gente o que é o LOAS e como é que ele funciona. Vamos voltar, o LOAS é um benefício social, é isso? Assistencial. Exatamente, sim. Do INSS, não de empresa privada nem de empresa pública. E nós no primeiro bloco explicamos quem tem o direito e como é que essa pessoa, indo ao INSS, recebe isso aí. Agora, o doutor Renato vai contar alguns casos, que já, só por uma questão de ética, não vamos citar nomes dos envolvidos, o que aconteceu de temos que recorrer ao Poder Judiciário para receber este benefício. Doutor Renato, por favor, o senhor me passava aqui nos bastidores o caso de uma senhora, é isso? Como é que é aquela... Tem um caso aí que... Sim, Paulo, eu acho importante frisar o seguinte. Nós comentamos anteriormente qual é o procedimento administrativo adotado pelo INSS. Vale ressaltar que o INSS não comete nenhum ato ilícito quando ele nega o benefício às pessoas que procuram a obtenção desse benefício e que não se encaixam no que a lei determina. Por quê? Uma diferenciação é o que é público e o que é o privado. Na área privada, as pessoas podem fazer qualquer negociação que a lei não proíba. No caso do ente público, ele somente pode agir da forma como a lei expressamente determina. Então, ok. Então, o que é que está acontecendo lá? Quem foi lá e não conseguiu? Como é que é? Conta para a gente um caso. Então, na prática, o que acontece na prática, um caso prático. A pessoa, ela procura o INSS e faz o seu pedido administrativo desse benefício LOAS, apresenta os seus documentos, relata a condição de vida em que tem e o INSS, quando vai fazer a apuração socioeconômica através dos seus agentes ou quando é feita uma perícia médica pelos médicos do próprio INSS, é uma situação unilateral. Então, apenas o INSS tem poder de decisão. A pessoa não consegue apresentar argumentos contrários à decisão do INSS. Então, ela esbarra na situação de que o INSS não pode descumprir a lei e lhe é negado esse direito. Então, nós temos casos... Um caso prático, e aí, quando ocorre isso, a única alternativa que essas pessoas têm é procurar a justiça através de uma ação judicial junto à Justiça Federal, solicitando, através de uma ação, que o INSS seja obrigado à concessão do benefício. Então, nos dê um exemplo prático, doutor, por Pois favor. bem, nós temos casos em que a pessoa mora apenas ela e o marido numa residência própria, mais humilde, em que, quando foi feita a constatação socioeconômica por um oficial de justiça da Justiça Federal, foi constatado que a pessoa tem um jogo de sala, uma televisão simples aquelas antigas de tubo, uma mesa
de cozinha, um fogão, uma geladeira simples, um jogo de quarto. Quer dizer, então todos esses móveis que guarnecem a residência são móveis simples, não há nada de luxo. A pessoa não tem TV a cabo, a pessoa não tem micro-ondas, a pessoa não tem microcomputador dentro de casa. Então essas condições, elas demonstram ao juízo a possibilidade da concessão. Isso é um dos parâmetros. O outro parâmetro que o INSS nega de imediato é quando é feita a análise da renda per capita. Então, se esse marido dessa pessoa ele recebe um salário mínimo como aposentadoria, o INSS já nega o benefício. Quando, para a Justiça, esse benefício recebido ele é descartado e não é levado em consideração. Portanto, a renda per capita desse grupo familiar é zero. Se é zero, ela passa a ter o direito numa análise judicial. E a outra situação também normalmente essas pessoas com 65, 68 anos, elas já têm problemas de colesterol, problemas cardíacos, problemas de diabetes, e tudo isso de acessibilidade também. São pessoas que têm dificuldades de locomoção. E os filhos, mesmo tendo filhos, têm as suas próprias obrigações, já constituíram famílias, então têm as suas necessidades e não são capazes de suportar essa necessidade básica dessas pessoas. E essas pessoas vivem quase que numa situação de miserabilidade realmente. E aí o que se faz, doutor? Essa ação judicial, o juiz vai determinar, depois de feita toda esse levantamento, essa apuração, através de oficial de justiça, através de médicos do juízo e não do INSS, certo. Sai essa análise unilateral do INSS e, através de uma sentença, o juiz determina que seja implementado o benefício a partir da sentença com o pagamento do benefício com data inicial da data do pedido administrativo. O que significa que essa pessoa ela vai passar a receber a partir do mês seguinte e os meses anteriores, desde a data do pedido administrativo, depois de confirmado no tribunal a sentença de primeiro grau, o INSS é determinado que ele faça o pagamento. Isso nós já temos ações aqui em Marília com esse resultado? Temos muitas ações com esses resultados. Com esse resultado. Nós fazemos quando ocorrem consultas ao nosso escritório, nós fazemos essa análise inicial, não são realmente todos os casos que se enquadram, e havendo o entendimento que realmente existe esse direito, nós promovemos essa ação auxiliando essas pessoas. Então, o senhor acha que nesse caso aí, a pessoa vai no INSS, já toma um não ali de cara ali. Eu sempre falo aqui no programa, e a gente tem colocado alguns assuntos, a gente tem que sempre buscar novas alternativas. A gente não deve aceitar um não até se esgotar todas as alternativas, via Poder Judiciário, via grupos sociais. Não sei se o senhor concorda comigo, porque muitas vezes falta do próprio gestor, né, uma capacidade maior. Por exemplo, o senhor estava, isso foi para o judiciário, isso foi para não sei o quê. Quer dizer, quanto tempo demora o processo desse que o senhor falou, pelo judiciário, para sair o primeiro salário, o primeiro benefício? Nós temos uma experiência que, em primeira instância, ele tem tido julgamento em torno de 1 ano, mais ou menos. Não tem demorado muito mais que isso, de 8 meses a 1 ano. Né? E é importante frisar que, mesmo esta lei sendo de 1993, não há interesse nenhum por parte do governo em divulgar a existência desse direito. E essas pessoas que mais necessitam, normalmente são pessoas que não têm uma grande instrução, não têm uma base que possa saber dos seus direitos. Então, quando escutam um comentário, vão até o INSS e é negado o direito, abaixa a cabeça e vai para casa. E às vezes você tem até, a gente pode falar aqui, tem até vergonha
de procurar, porque, não vou falar com fulano, será que posso falar? Será que não posso? Quer dizer, na verdade, nós temos que correr atrás dos nossos direitos, né? Brigar por aquilo que a gente acha que é certo. Eu tenho falado aqui no programa sempre que o Estado, às vezes, ele é lento, às vezes a normatização não é completa. A gente teve outros casos de outras matérias que a gente colocou no ar aqui já em outros programas aqui, e que muitas vezes falta atenção dos nossos gestores, né? A gente brincava outro dia, de tentar dar uma desburocratizar, né, os órgãos para melhorar. Mas, em compensação, temos o Poder Judiciário aí, que é a nossa, né, a nossa saída, a nossa escada de salvação. Sem dúvida. Né? Ó, doutor, infelizmente, o nosso tempo aqui já está acabando hoje. Você viu que nem deu para a gente começar a detalhar mais esse assunto aí. Futuramente eu quero conversar de casos reais, situações que foram negadas, situações que foram dados favoráveis aos clientes. Então, quero que o senhor traga os dois resultados aqui. Porque é importante, eu sempre falo, fazer jornalismo é o seguinte, não é o achômetro, é trazer aqui um profissional de uma determinada e ele falar assim, olha, aconteceu isso, resultado foi esse. Aconteceu aquilo, o resultado foi esse. Porque senão o telespectador fica aqui. Olha, eu vejo muitas vezes, não, ganhou-se, entrou com ação, foi multado em tanto. Só que o cara recorre depois para não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê. Lá no final a gente não tem o resultado final dessa ação e a gente fica mal informado. Não, porque tal empresa foi multar coisa, tal ação, fulano tal. Só que é no começo, eu quero ver o final, eu quero ver o dia a dia. Eu quero ver, como diz, eu quero ver a bufunfa no bolso do cidadão. Doutor Renato, infelizmente o nosso tempo aqui, olha, já está se esgotando. Doutor Renato Barros da Costa, quem quiser informações, é só procurar a OAB que fica ali na rua Gonçalves Dias, perto da Galeria Ateiras. A OAB vai ter o maior prazer em passar o telefone, o endereço, o e-mail do doutor Renato, do escritório dele, para poder, quem tiver alguma dúvida, ou quem quiser buscar mais informações, ou quiser até esclarecer se o processo junto ao INSS está certo ou está errado, o doutor Renato está à disposição. Doutor Renato, eu quero só aproveitar para fazer dar uma beliscadinha num outro assunto aqui. Eu sei que o senhor trabalha na área previdenciária. E essa reforma previdenciária, doutor, vai dar muito pano que falar aí, essas mudanças aí? Sim, ainda vai dar muita discussão, Paulo. Mas aí... Não, para outro programa. Mas o palpite... Para vários programas. O palpite é que nós teremos um ano complicado, não? Sim, teremos sim, com certeza. Você acha que vão mexer no fator previdenciário de novo? Eu creio que é uma matéria que ainda está em discussão, leva muito tempo ainda para que seja definida, e com relação ao fator previdenciário, ele, desde o início, isso é claro, é um prejuízo muito grande para o contribuinte, o trabalhador que contribuiu para o sistema durante 35 anos e quando atinge o seu direito, ele vê seu salário de benefício cortado. Eu só quero aproveitar esse gancho para... Um dia surgiu uma dúvida. Assim, hoje, você pode ser registrado... Na minha época, eu comecei... Meu primeiro registro, eu tinha 14 anos de idade. Hoje, a partir de qual idade que você pode ser registrado? 14 anos de idade. 14, continua a mesma coisa? Sim. E o tempo de contribuição, só que entra agora essa coisa, fator previdenciário, soma a idade, soma quantos anos você tem, quantos anos você recolheu, e essa briga toda que está aí. O fator previdenciário é uma fórmula que o INSS elaborou no sentido de, resumindo, diminuir o benefício ao qual o trabalhador teria direito quando preenche todos os requisitos para a sua aposentadoria. Doutor, só para tirar só fazer mais esclarecimento ao nosso público. Se eu tenho dúvida se eu fui registrado, se eu não fui, é só ir lá no INSS levar a carteira que lá tem tua vida. Nem sempre, doutor Paulo. O que acontece é que muitas vezes a empresa ela deixa de repassar ao INSS o que foi
descontado do empregado e não repassa também o seu percentual. Não, eu sei, mas, por exemplo, você chegando lá no balcão do INSS, mostrando a carteira, ele vai dizer o que tem e aí você vai conferir que você acha que é certo ou não. Sim, o INSS tem todo o levantamento. Existe uma data retroativa? Não. Não. De todo o período que você tiver, a partir de 1992 para frente, que foi colocado no sistema DataPrev, o INSS tem todas as informações. Quando são informações muito anteriores, eles buscam nos seus arquivos. Então tá ok. Hoje nós conversamos com o Dr. Renato Barros da Costa. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto que não tem jeito, quer dizer, em outro, 1, 2, 3, vários programas, porque toda hora está mudando e muitas mudanças acabam, vamos dizer assim, entre aspas, no Poder Judiciário, né? Na briga o Poder Judiciário acaba decidindo quem vai ficar com o que é devido, não é isso, doutor? Sem dúvida. Muito obrigado, doutor Renato. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para outras matérias. Canal 13, TV Zan, TV com qualidade, informação e prestação de serviço. Até mais.